Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Grande com vocês aqui novamente. Como trabalhar com alta performance? Então, mais um videozinho para nós aí, para os colegas da área que têm interesse em trabalhar com alta performance, que é fantástico, é muito bacana mesmo, mas a gente tem uma série de macetes aí para a gente poder entender e poder executar um ótimo serviço, tá? Lembrando que esse é um vídeo em parceria com a Physiworks, espero que vocês aí estejam seguindo eles no canal do YouTube deles. Eles têm muito material gratuito também bacana, tanto sobre educação física quanto sobre fisioterapia, ao mesmo tempo que tem material pago. Tem vários outros cursos meus lá, né, que são pagos, né, são cursos muito bons, dá para fazer em várias milhares de vezes aí, né, e o preço é bem acessível e vocês podem ter acesso aí a esses materiais mais encorpados, né, mais densos, né, ao longo de muito tempo, tá, pessoal? Não esqueçam de seguir aqui no canal, no Diário da Força, por favor, sigam o Diário da Força, se inscrevam no canal, indiquem, é muito importante esse engajamento. Eu estou chegando aí quase 1.000 inscritos, nunca imaginei que pudesse chegar nessa quantidade, para mim é muita coisa, né? Eu acho bem legal isso e tomara que a gente consiga crescer muito mais, né? E aí toca no sininho lá, dá um like, né? Comenta, manda um feedback para mim, porque é muito importante, né? Eu poder estar fomentando esse tipo de trabalho com vocês, e faço isso com muito gosto, com muito prazer, com muito amor, com muita paixão, tá? Vamos lá então. Então assim, pessoal, a gente tem que entender que é bem complicado trabalhar com atletas de alta performance. A gente tem duas vertentes aí dentro da educação física que são bem complexas, né? A gente trabalha com grupos de risco, inclusive fiz um vídeo recentemente sobre isso, e alta performance, né? Por quê? Porque ali a gente trabalha com linhas tênues de conhecimento, né? A gente trabalha com detalhe, aquele detalhezinho que é mais importante, que ele tange não somente a experiência final do treinador ou do personal, para que aquele indivíduo, aquele atleta consiga chegar na melhor performance dele. Não, digamos que não precisa ser um atleta em específico, mas um aluno de vocês muito bem condicionado, que queira performar bem nos seus treinos, enfim, né? Só não tem interesse em competir, mas tem um nível tão grande que poderia até, quem sabe, um dia competir, porque tem um nível de comprometimento também muito grande com vocês, com o esporte, com eles, que torna eles aí quase que atletas, né? Se quisessem vir a se tornar dentro de uma modalidade esportiva pertinente a eles, né? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, a gente precisa entender bastante, né, sobre metabolismo energético, né, os substâncias energéticos que vão ser utilizados durante o treinamento. Então, quais exercícios eles vão ser importantes para condicionamento físico geral, biomecânica do movimento, fisiologia do movimento, anatomia, aspectos psicológicos desse atleta, como motivar. Tem várias formas de a gente motivar um atleta. Tem atleta que gosta que grite, tem atleta que gosta que olhe no olho, tem atleta que gosta de só uma mensagenzinha motivacional um dia antes do treinamento, enfim. Na parte nutricional, né, o trabalho multiprofissional de uma forma geral, do físio, do nutri, né, do psicólogo, enfim, tudo que a gente puder implementar para que a gente consiga performar e desenvolver a performance. Tá? Na prescrição do treinamento é muito importante que vocês também entendam de periodização, a utilização de exercícios acessórios para que se melhore determinados movimentos, né, e a gente consiga fazer com que esse atleta vá se desenvolvendo dentro das capacidades físicas dele, dentro das limitações que ele tem, inclusive das suas qualidades, né? Então todo atleta tem qualidade, todo atleta tem defeito, cabe a vocês entenderem. O mais importante dentro disso é entender, buscar entender que o treinador ou a treinadora precisa ter o feeling do atleta, precisa enxergar o atleta e saber o que ele tem que melhorar, o que ele pode melhorar, como motivar, e buscar compreender o que aquele atleta faz ali. Porque às vezes a gente tem uma gama de conhecimento muito bom, a gente tem várias ferramentas para utilizar. Vou me basear em VBT, né? Velocity Based Entrainment, né? O inglês do João Santana. Né? Então o VBT é uma célulazinha de velocidade que a gente coloca na barra e ela vai calcular a velocidade em que a barra está sendo deslocada conforme as repetições que a gente vai fazendo. Quanto maior for o padrão de velocidade, né, a gente sabe que força é massa por aceleração. Então, se aquela barra está se acelerando cada vez mais e aquela massa está sendo deslocada de forma mais rápida, a gente está adquirindo mais força. Né, então, é uma forma, você encontra no Mercado Livre, tem essa célulazinha de velocidade que se coloca na barra.
E não é caro. Então a gente consegue de diversas formas, né, em aplicativos também, averiguar ferramentas de desenvolver performance, né? Partindo dessa premissa, a gente tem que entender sobre o esporte que a gente está trabalhando. Então não adianta vocês chegarem para fazer um trabalho de preparação física com um grupo de voleibol, vocês não entendem treinamento de força, se esse for o pré-requisito de vocês, né? Vamos pegar um pessoal do vôlei e do basquete. O que essa galera trabalha bastante? Saltos. Então, saltos, deslocamentos explosivos, laterais, diagonais, frente, trás. Né? A gente, dentro do treinamento de força, a gente usa bastante trabalho pliométrico para isso, né? Aqueles trabalhos de altíssima intensidade, curtização, movimento mais limitado, né? Um movimento mais OTG e fuso, né? Aquela coisa que a gente fala que é só na articulação praticamente, né? Enfim, né? Movimentos muito explosivos, alongamento balístico. Então tudo isso a gente tem que entender na hora que a gente for adentrar um determinado esporte para trabalhar com alta performance. Meu conselho para vocês é iniciar literaturas específicas a respeito do que vocês forem fazer. Se vocês forem trabalhar com condicionamento físico cardiorrespiratório, então conduzam vocês às literaturas que possuem linhas mais avançadas de entendimento cardiorrespiratório. Se vocês forem trabalhar com treinamento de força, que é a minha área, por exemplo, vocês vão para a literatura mais voltada para o treinamento de força. Por quê? Porque vocês entendendo a parte teórica, vocês vão entender a aplicabilidade para aquele determinado gesto. Então, o salto na caixa, por exemplo, ele é um salto que ele vai delimitando ali a altura que vai sendo atingida. Então a gente consegue testes de salto à distância, por exemplo, a gente consegue horizontal, a gente consegue ver se está tendo processo evolutivo naquele salto. O cara saltou 2 metros, parado, 2 metros e 5, 2 metros e 10, ele vai subindo no box subiu 1,30, 1,32, 1,38, então tudo isso a gente vai conseguir compactuar vendo com os resultados dentro das ferramentas que a gente está utilizando e aplicando para trabalhar com a performance. Um fator muito importante também, tanto na alta performance quanto as comorbidades, né, como eu havia falado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores que fiz, a autoconfiança dentro do seu conhecimento e a perda do medo, né, do treinador ou da treinadora, do preparador físico, da preparadora física, entendeu? Vocês não podem ter medo de trabalhar, vocês têm que... São atletas, vocês vão trabalhar com atletas, a maioria dessas pessoas que vocês vão trabalhar são atletas, ou pessoas que buscam realmente performar, mesmo não sendo atleta. Então vocês não podem ter medo, por quê? Porque existe o risco ele vai existir sempre. Então vocês não podem deixar de aplicar as metodologias adequadas, vocês não podem deixar de trabalhar com os percentuais de carga adequados. Se vocês vão ter um agacho pliométrico no multiforça para fazer com 110, 120% da carga máxima, vai ter que ser assim que ser feito, com todo o cuidado, certinho, barra montada, presinha na barra, atleta bem aquecido, enfim, tudo isso vai ter que ser feito, né? Todo esse processo vai ter que ser realizado, vocês não podem ter medo de trabalhar com o conhecimento de vocês. Então, estudem bem, né? Sejam pontuais nas literaturas de vocês e sejam pontuais nos profissionais que vocês procuram ouvir, né, e procuram buscar algum tipo de aprendizado para que esses profissionais passem para vocês informações fidedignas e que vocês consigam replicar isso no cotidiano diário de vocês, com os atletas de vocês, enfim, né. O processo de anamnese é o mesmo, então vocês vão ter um scout aí, vão fazer um reconhecimento geral daqueles atletas, né? Dependendo da modalidade esportiva, a preparação física ela muda completamente. Pega jogadores de futebol, por exemplo, o atacante tem um tipo de característica, o lateral tem um tipo de característica, o zagueiro tem um tipo de característica, tudo isso vai influenciar também na condição do treinamento de força, né? Que a gente tem uma demanda maior aqui no canal, então vou falar sobre mais isso, né? Se me permitem. Né? Então a demanda do treinamento de força muda para esses atletas. O goleiro ele trabalha muito mais salto, trabalha muito mais pliometria. Um atacante a gente precisa de velocidade, de força reativa, força explosiva, né? O lateral, o volante a gente precisa de uma estrutura maior muscular e uma força
um ponto de força reativa alto em alta intensidade de curta duração. Por quê? Porque um cara que ele tem embate direto, ele precisa de muita velocidade e distâncias curtas para poder tirar uma bola de um adversário ou caçar uma bola de um adversário. Então vai mudar de posição, por exemplo, um ala, um pivô mesmo, um salão, um rede, um vôlei, um ala e um pivô também no voleibol, enfim, vocês vão ter que entender aquela posição também, estudar aquela posição, para que aquela posição ela seja minuciosamente trabalhada dentro das suas características físicas e dentro do melhor condicionamento físico possível, conforme um dos princípios do treinamento, que é a especificidade. Então, o posicionamento, vocês vão querer trabalhar com atleta de RPO, potência, força e velocidade, um atleta de power, potência e força, principalmente, né? Então, tudo isso tem que ser conduzido. Então, para começar um trabalho, então, direcione a literatura específica para aquilo que vocês querem para ofertar para aquela equipe ou para aquele atleta individual, né? Estudar, se for esporte coletivo, estudar a posição daquele atleta, o que ele faz, o que ele deve fazer, como pode render melhor naquela posição. Se for um atleta individual, a mesma coisa. Vamos pegar aí um atleta de jiu-jitsu. O atleta de jiu-jitsu se dá muito bem com powerlifting. Tem que ter um quadril forte, agachamentos, elevação de quadril. Tem que ter uma pegada forte, levantamento de terra. Tem que saber empurrar e puxar supino para empurrar, terra para puxar. Então, enfim, vai ter uma lombar forte, um centro de gravidade de massa muito forte, para o corpo mais forte. Então, tudo isso, né, passa para entendimento. Então, você consegue fazer um bloco, por exemplo, normal de powerlifting com um atleta de jiu-jitsu, que ele vai se dar muito bem dentro do esporte. Judô também vai se dar muito bem dentro do esporte. O esporte vai preconizar muitas coisas boas para um atleta dessa modalidade, por exemplo, né? Então, um velocista de 100 metros rasos, né, é um atleta que tem que ter uma cadeia posterior muito forte. Então a gente insere agachamentos low bar para ele, onde ele vai conseguir ter uma dominância de quadril maior, vai trabalhar mais posterior do glúteo, né, trabalhar mais stiff. Não pode deixar o quadríceps fraco também, para não ter uma descompensação mecânica na articulação do joelho, né, ter um ponto de força maior, um ponto de força menor, né, para evitar uma lesão tanto de tendão de quadríceps, patelar, quanto ligamentos cruzados anterior e posterior, enfim, né, são atletas que dependem muito de uma arrancada muito forte. Então a gente pode trabalhar agachamentos com elástico de forma mais abrasiva, né? A gente pode buscar passadas, né, ao longo da pista com sobrecarga, enfim, tem uma N formas de trabalhar com vários atletas. O que você tem que ter em mente é sempre pegar esses atletas, né, desmembrar o esporte desse atleta e aonde vocês vão ser mais pontuais e aonde vocês vão servir mais para que esse atleta consiga ter um melhor rendimento. Tá, pessoal? Deixo um beijo e um abraço para vocês, sucesso, até os próximos vídeos.